aprendendo a maneira certa de orar. Amém? Nós estamos, irmão, numa busca pelo Espírito Santo, temos falado muito sobre ele, cantado sobre ele, orado, e a gente precisa entender aqui essa oração. Nosso querido Heitor, nosso professor da classe de intercessão, e ele tem falado muito sobre oração, e o pessoal lá da intercessão, irmão, precisa também interceder, entendeu? Porque esse negócio de oração não é para a gente aprender a teoria da oração. Você não entra numa classe para aprender a orar. Como? Aí você pega lá uma apostila. Não, irmão, oração é um negócio que a gente tem que ir para a prática. Você pode aprender princípios para aplicar no seu tempo de oração. Amém? Então vamos ler esse textão, Mateus capítulo 6, versículo 9, irmãos. Mateus 6, 9. Vamos ler até o 13. Diz a palavra de Deus assim: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta, ore a seu pai que está em secreto, e então seu pai que vem em secreto o recompensará. Quando orarem, não fique sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Li até o verso 8, para você entender o contexto. Agora sim, verso 9. Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pai, essa é a tua palavra, e esse é um assunto tão importante e necessário para a nossa vida. Espírito Santo, eu preciso do Senhor aqui, como sempre preciso em cada pregação, para que o Senhor se revele a nós, nos mostrando um pouco da tua palavra hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Se assente, por favor. Queridos, a gente já ouviu tanta coisa sobre o Pai Nosso. Porque essa oração, a única oração que Jesus deixou. Primeiro que isso não é verdade. Não é a única oração que Jesus deixou. Jesus orou em João capítulo 17. Jesus orou lá em João capítulo 11, quando ressuscitou Lázaro. Amém? Precisa da luz, né? Está escuro, é isso? Então, solta a luz aí. Porque os cameramen estão dizendo aqui que não tem como. Os homens da câmera. Bom, então a gente ouve tanta coisa e a gente fala assim, não, tem gente que fala assim, querido, outro dia eu ouvi uma história dessa, é batata, na hora que você vê alguém endemoniado é só recitar o Pai Nosso que o demônio sai. O pessoal vai fazendo da Bíblia, irmão, uma mandinga, né? Tipo, como por exemplo, pegar o Salmo 91, se tiver na tua casa, irmão, vai perdoando aí, tá? Mas pegar o Salmo 91 e botar atrás da porta da entrada. Olha Deus revelando aí, ó. Irmão, se você botar uma ferradura atrás da porta, vai ser a mesma coisa. Porque não é o texto que tem poder, mas o entendimento dele e a prática dele que vai liberar poder sobre nossas vidas. Quantos estão entendendo? Então, primeira coisa que eu quero pensar com você nessa noite, o que não é o Pai Nosso? Depois eu digo o que é. O que não é o Pai Nosso? Então, primeiro, a oração do Pai Nosso não é algo do tipo assim, não pode ser algo ensinado por uma simples repetição. Jesus, irmãos, estava respondendo a uma pergunta. Lucas vai nos dar o contexto é o seguinte, os discípulos perguntam, Senhor, ensina-nos a orar como João Batista ensinou também aos seus discípulos. E aí Jesus então ora. E eu acho que isso é o mais interessante. Jesus, ele começa orando. Ele diz, olha, quando vocês orarem, vocês vão fazer assim, ó, presta atenção. E ele começa a orar. Então não era, irmãos, uma simples repetição, para eles ficarem repetindo, porque, né, quantos aqui já repetiram, até para pagar seus pecados, repetiram também o Pai Nosso lá, não é verdade? Então, uns 40 mais ou menos, né? Cada vez, né? E como a gente, né, peca todo dia, até não pensar, imagina, ia ficar complicado. Então, por que eu digo que não é algo ensinado por uma simples repetição? Olhe para mim, porque você leu comigo os versículos anteriores
E nos versículos anteriores, Jesus falou assim: não fiquem repetindo as mesmas coisas como os pagãos fazem. Eles acham que ficar repetindo, Deus vai ouvi-los. Ele falou: não é assim. Não foi isso que você leu comigo, dos versículos 6 a 8? Então não é para repetir. Irmãos, como que isso é conflitante? Como é que alguém que lê a Bíblia e está aqui dentro do contexto, olha só, você pode voltar um pouquinho seus olhos aí, lá para o verso 7, quando orarem, verso 7, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa. Está lá. E como é que ainda assim as pessoas leem e ficam repetindo? Irmão, me ajuda a entender esse mistério. Se Jesus falou que não é para repetir, os irmãos acham, irmão, que Jesus ia pegar e ensinar algo para repetir só se ele tivesse com um probleminha no parafuso. Então não é isso, a gente tem que interpretar da maneira correta. Segunda coisa, irmão, por quê? Porque Jesus já havia condenado as vãs repetições, ou seja, repetir sem entender. Segunda coisa que essa oração não é também algo, irmãos, místico, como se o poder tivesse nas palavras. Tem que usar essas palavras: Pai nosso que estás nos céus. Tem que ser exatamente assim. Não, Jesus não está falando disso, sabe por quê, irmão? Porque Jesus também estava condenando esse tipo de atitude de misticismo, de fazer mandinga com as coisas de Deus. E o que é que então a palavra diz? Que o poder não estava naquelas palavras selecionadas, mas o poder estava no Deus que ouve a oração. E aqui Jesus está ensinando para nós alguma coisa muito séria. Primeira coisa, irmãos, é que a oração do Pai Nosso fala, e você quiser anotar, você pode anotar, de comportamento, atitude. Não é repetição. Ele fala primeiro do desejo do coração de um cristão, do discípulo. Porque oração, irmão, fala de desejo, fala de ideal. Quando você ora, você está demonstrando quem você é. Quais são as suas aspirações? O que é que ocupa teus pensamentos? Quer ver uma coisa muito forte? Esses 40 dias, irmão. Tinha gente que vinha orar e ficava assim: meu Deus, 40 minutos, não tem assunto para 40 minutos não. Irmão, eu tenho tanto assunto, irmão, que 2 horas é pouco. Outro dia eu fiz um TSD de 2 horas só orando, não deu nem para cantar, nem fazer nada, só orando. Quando eu fui ver, irmão, tinham passado 2 horas. Por que é tanto assunto? O reino de Deus é tão amplo, a necessidade do reino de Deus é tão grande, tão extensa. É claro, irmão, também que você não vai pegar essa palavra do pastor e falar assim: então na hora da oração lá do almoço, todo mundo com fome, comida posta à mesa, a carne fritando, né? O irmão começa a orar: estou lembrando do pastor Rodrigo aqui, ele fez 2 horas, Senhor, eu quero orar. E começar, irmão. Na hora do almoço ninguém aguenta, irmão, né? Quando você perceber, o bife já foi. Vai ter irmão assim: amém, Senhor, amém, Senhor. Então, pensando na oração do Pai Nosso, a gente já chegou a uma conclusão aqui, que os discípulos, vamos dizer isso juntos? Os discípulos não estavam interessados em aprender frases prontas, mas sim princípios de vida que os ajudariam a alcançarem resultados através da oração. Então veja, ele não estava atrás de: Senhor, qual é a palavrinha mágica? Não, o Senhor ensina a gente o que é orar. E aqui, irmãos, eu quero pensar com você que oração é um estilo de vida. Diga isso comigo: oração é um estilo de vida. O que é que significa essa expressão, oração estilo de vida? Significa o seguinte: que na oração eu expresso os meus interesses da minha vida. Veja que na oração que Jesus fez, ele não falou de carro, de casa, ele falou daquilo que é básico, daquilo que é necessário. Então, oração não é um momento de desabafo apenas. Oração é um estilo de vida, porque através da oração eu vou ter condições de receber as orientações de Deus. E Jesus, através da oração, ele tinha condições de receber a orientação de Deus para escolher seus discípulos. Lembra que ele passa a noite toda orando. Ele tinha tempo, ou ele tinha o foco de compartilhar um tempo
com a glória de Deus, de usufruir daquela companhia, mas também receber conforto para aquele momento que estava por vir, o sacrifício da cruz. Ele ora no Getsêmani e ele está de novo orando à vontade do Pai. Pai, afaste de mim esse cálice, eu estou diante de um grande desafio, mas Pai, por favor, seja feita a tua vontade. Mais uma vez Jesus está ocupado com a vontade de Deus. Olha só, irmãos, coração, estilo de vida. Diga comigo: quando oramos, adentramos os portões celestiais e desfrutamos da presença gloriosa do Deus Todo-Poderoso. A oração, irmãos, nos leva para lá. E olha que forte. E traz o que está lá para cá. A gente passa a ouvir diretamente do trono de Deus as palavras que vão nos encorajar. A certeza de que o nosso coração, nós não estamos sozinhos. Interessante, irmãos, que isso é algo indescritível. Quando a gente faz isso, orar, submeter, Deus envia anjos que vão servir as nossas necessidades. Quantas vezes você orou, irmão, e de repente portas se abriram, pessoas tiveram atitude que você nem imaginava, gente que não sabia o que você estava passando te visitou e socorreu você, gente deu uma palavra, chegou uma mensagem no seu celular naquela hora que você estava orando, e quando você leu a mensagem, não é possível, não é possível, como é que essa pessoa sabia que eu estava orando e sabia o que eu estava pedindo? A oração, uma frase muito forte também, é um estado consciente. A razão está operando, a não ser que seja a oração em línguas, de acordo com a Bíblia. A oração é um estado consciente, em que a alma humana ela pode, através de Cristo, entrar no ambiente espiritual de alegria e de paz com o próprio Deus. Veja isso, irmão, como que isso vai nos levar. Então, irmãos, a gente vai ter condições tanto de falar com Deus, também como de ouvi-lo. Porque oração não é monólogo, não é você falando. Aliás, a gente fala demais. Teve um dia que eu estava orando, o Espírito Santo falou isso comigo: fica quieto. Porque Deus quer falar com a gente, irmão. Geralmente, quando eu oro muito, sim, e quero ouvir alguma coisa de Deus nesse sentido, eu oro, paro, fico em silêncio, às vezes boto uma canção, às vezes a própria canção Deus usa para me ensinar alguma coisa. Aí eu escrevo, eu tenho uns diários pequenos que eu fiz. E em seguida, irmãos, eu vou para a palavra. E na palavra, Deus começa a trazer uma palavra rema, aquela palavra que entra, que vem para o nosso coração, que mexe com a gente. Então, olha, vocês fizeram o encontro com Deus também, os irmãos já estão na igreja faz tempo. Irmãos, a vida de oração é uma vida necessária para nós. Não dá para conceber a gente passar um dia sem orar, irmão. Só que a gente passa, né? 1, 2, 10. Agora escute. Através da oração nós vamos perceber uma coisa: Deus nos compreende, Ele sabe tudo sobre nós. Agora, o que acontece quando eu oro? No mínimo duas coisas. Quando nós oramos, duas coisas podem acontecer: ou receberemos resposta da necessidade que estamos orando, ou então receberemos forças para enfrentar aquela situação. São duas coisas que vão acontecer quando a gente ora. Ou a gente vai ter resposta, solução, ou a gente vai ter força, direção. Porque tem gente que ora e só admite um lado. Não, eu estou orando, Deus não me respondeu, mas Deus já está te dando força para você vencer. Porque tem situação, irmão, que você tem que enfrentar. Não tem jeito. Homens bons, cristãos, morrem de câncer também. Tem casos que Deus cura. E a gente ora para que Deus cure. Né, irmão Sebastião? Né? Não é? Cadê Léo também? Aí, ó. Olha o Léo aí. Léo ainda no encontro, pode falar aqui, Léo. No encontro com Deus recebeu uma palavra dizendo que ele vai viver muito, né? Que ele vai ter saúde, que ele pode ficar tranquilo, né? E ele está lidando com uma situação de enfermidade. E aí veio essa palavra para ele, ganhou novas forças, né, meu filho? Esse aí é o nosso Jó, né? Mesmo dodói, sai orando para todo mundo, Deus cura todo mundo. Olha que benção. A Bíblia, por exemplo, irmão, nos fala de Abraão, um homem de fé, que estava sempre envolvido com oração e adoração a Deus. Em Gênesis capítulo 18, verso 17, disse o Senhor a Abraão:
Ou disse o Senhor, ocultarei a Abraão que eu estou para fazer? Veja, fala de intimidade. Quanto mais eu estou envolvido em oração, Deus, irmãos, Ele vai revelando coisas para o nosso coração. Deus não vai esconder segredos de nós, Ele vai nos dar direção. O Espírito Santo vai comunicar ao nosso espírito as coisas profundas de Deus. Quantas vezes orando, querido, já tive a experiência de passar por um texto que eu já tinha visto várias vezes, mas naquele dia, enquanto eu orava, o texto foi assim, desvendado diante dos meus olhos, e a revelação veio para o meu coração, e aquilo mexeu comigo. Tem um texto, cadê Silvano? Cadê Silvano? Está aí? Está lá fora? Que eu compartilhei, irmãos, lá na oração das 10 da manhã, lá na escola, no Santos Neves. Lembra, Silvano? Eu vou pregar aquele texto, mas é um texto tão forte, que eu falei assim, gente, isso é revelação pura, e eu li várias vezes, irmãos. Como não sou baú para guardar segredo, eu quero compartilhar com você, só para você guardar no teu coração. Talvez não consiga nem terminar o sermão, irmão, mas eu vou compartilhar essa palavra com você. Amém? Olha aí. Hebreus capítulo 5, verso 7. Pega aí, por favor. Hebreus 5, 7. Amém? Você achou? Isso é forte, irmão. Hebreus 5, 7. Quem pode ler? Lê bem alto para mim, por favor. Veja, olha o que o Ronaldo acabou de ler. Enquanto Jesus esteve nessa terra, Ele ofereceu a Deus orações e súplicas em alta voz. O próprio Jesus, porque às vezes, irmão, você está assim, nossa, a igreja batista está diferente, né? O povo está orando alto, até o som está alto demais, né? Na hora da música, né? É verdade, pode baixar só um pouquinho a música para o povo poder cantar junto. Mas está muito alto, o povo está falando muito clamor, e o povo está lá e tal. Esse negócio está diferente, hein? Tem gente que volta, olha a placa, não entrei na igreja certa mesmo? É aqui mesmo, é aqui mesmo. Irmão, se o nosso Jesus orava em alta voz, com forte clamor, mesmo estando em angústia, e agora eu quero te levar para o texto da revelação. Não é esse de Hebreus 5:7, essa é a introdução. Pega aí Lucas 22, por favor, verso 44. Apenas um trechinho pequeno, irmão. Lucas 22, 44. Lucas 22, 44. Na versão NVI, apenas a parte A desse versículo. Lucas 22, 44. Diz assim, olha esse texto. Estando angustiado. Todo mundo aí tem a NVI nessa versão? É isso mesmo que está sendo lido? Quem tem essa aí? Levanta a mão. Isso. Estando angustiado. Ele aí é Jesus, tá? Ele orou ainda mais intensamente. Vamos repetir esse versículo? Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente. De novo. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente. Diga comigo, estando angustiado, ele orou ainda mais. Intensamente. Fala para o teu vizinho, Jesus estava angustiado. Pergunta para ele assim, o que é que você faz quando você está angustiado? Falei para você que isso é revelação? Primeira revelação do texto é que Jesus, como homem, ficava angustiado. Então você não precisa se culpar quando você tiver com alguma angústia no coração, porque você é ser humano. Jesus, como homem, ficou angustiado. Até aqui, irmão, a gente vai bem. Até alguns falam assim, graças a Deus, então eu posso ficar angustiado? Pode, irmão, não deve não, mas pode. Mas escute uma coisa.
A questão que está agora na hora da angústia. O que é que você faz na hora da angústia? Estou angustiado. Eu estou angustiado. Não quero ir ao culto hoje. O irmão chega perto de você. Vamos orar. Não, estou angustiado. Não quero nem orar hoje. Vamos louvar a Deus com alegria? Como louvar? Como louvar? Não percebe que eu estou angustiado? Até o neném está rindo da gente, ó. Até o neném está rindo da gente. Irmãos, Jesus angustiado não agiu como nós agimos. Jesus angustiado, irmãos, ele não agiu. O que a gente faz quando a gente fica angustiado? Primeiro, se isola. Segundo, deixa de buscar a Deus. Estou com angústia, nem vontade de ir ao culto eu tenho hoje. Deixa de orar, deixa de estar na casa de Deus. Porém, a minha Bíblia, a sua Bíblia diz que estando Jesus angustiado, ele orava ainda mais. Pausa. Aí vem outra ótica do texto. Estando Jesus angustiado, ele orava ainda mais. Ele orava ainda mais. Ainda mais, se eu não me engano, é um adjetivo superlativo, acho. Um negócio desse aí, né? Depois me corrija. Cleuton, meu assessor para assuntos importantes na área de português. É por aí? É um negócio mais ou menos aí, ainda mais, né? Intensidade, eu lembro de um negócio desse. Mas enfim, presta atenção aqui. Sabe o que o texto está dizendo? É que Jesus orava costumeiramente. Então, quando a angústia bateu, ele só aumentou a intensidade da oração. O problema, irmão, é que a gente não ora antes e a angústia, quando chega, arrebenta com a gente. O que a Bíblia está dizendo é que a gente tem que aumentar ainda mais a nossa oração. Se a gente orava antes da angústia, na hora da angústia a gente ora mais ainda. Escute. Estando angustiado. Então, a gente já entendeu que não é, diga comigo, não é pecado ficar angustiado. Situações, circunstâncias nos angustiam. Normal, irmão. A gente é ser humano. Nós não podemos ficar nos condenando porque a gente ficou angustiado. Mas também nós não devemos nos acomodar à angústia. Porque tem gente que gosta de ficar angustiado, né? Entrou no culto, só para ver se o irmão está olhando para ele, né? Irmão, o que você tem? Estou mal, estou angustiado. Tem gente, irmão, que gosta de piorar o problema para dar uma valorizada. Presta atenção nisso. E aí, querido, fiquei sabendo que você deu uma topada, arrancou a unha. E vê o sangue que eu perdi. Quase que eu morri. É mesmo? É. Mas não foi só a unha. Só a unha porque não foi a sua. Você tem que ver a dor que eu senti. Ele dá uma valorizada no problema, irmão, para poder dar aquele grau a mais assim, de atenção. Ele já senta no culto, já faz aquela cara assim, estou morrendo. E ainda dá uma olhadinha de lado. Aí quando ele ri agora, ele volta. Aí ele ri e percebe que ele riu. Não, tem que voltar ao estado normal. Então o texto está dizendo que Jesus orou ainda mais, significava que ele já estava orando. Mas quando bateu a angústia, ele aumentou a oração. Agora veja. Nós precisamos orar, irmãos, porque em algum momento da nossa vida a gente corre risco de ficar angustiado. E a gente precisa orar ainda mais. Agora veja, Jesus orou ainda mais estando angustiado, amém? Agora ele orou como? Intensamente. O que quer dizer intensamente? Ele se colocou por inteiro naquela oração. Intensamente quer dizer que era aquele tema, né? Nosso tema da despertar, né? Intenso. Intenso é você estar ao máximo. Então Jesus, na oração da angústia, ele dava o máximo. Então diga comigo, intensamente. Isto é ter intimidade com Deus.
é ser chegado a Deus. Todos os homens, irmãos, a quem o Senhor deseja revelar a sua intimidade, não são homens comuns. Quero que você saiba disso. Você que está buscando o Espírito Santo. Até eu quero abrir um parênteses para você entender. Pastor, mas eu não tenho o Espírito Santo? Irmão, claro que sim. O enchimento do Espírito Santo, e alguns chamam de batismo, mas eu compreendo como enchimento. Mas às vezes eu falo batismo, mas você que já entende bem o que eu estou falando, sabe que é enchimento. Por quê? Porque, biblicamente, eu creio que quando eu entrego a vida para Jesus, o Espírito Santo vem me selar, como está na palavra de Deus. Ele vem em mim, mora em mim. Pronto. Negócio fechado. Selou. O Espírito Santo está na minha vida. Mas o que seria o enchimento? Vou dar um exemplo que eu gostei muito, que eu ouvi isso do Russell Shedd e de John Stott, se eu não me engano. Imagina você que tem filho, ou você que é filho e tem seu pai, de mão dadas, caminhando pela estrada fora, certo? Então tá lá, você caminhando. Então olha aqui, ó, você é você, já foi salvo, tá você caminhando. Vem aqui, vamos fazer de verdade um aqui. Cadê? Pega um aqui que se sente meu filho aqui. Vem cá, quem que se sente meu filho aqui? Corre para cá lá. Eita, Léo. Isso aí. Deu a benção aí, irmão. Vamos lá. Esse aqui é meu filho, salvei. Esse aqui é o Léo, salvei. Eu sou o pai. Eu sou o Espírito Santo. Já estamos juntos. Num dado momento da caminhada, isso aqui acontece, ó. É uma experiência mais profunda do que estar de mãos dadas. Isso é o enchimento do Espírito. É ele ter mais do que a companhia. É ter um toque a mais, um abraço a mais, o calor a mais. Isso é o enchimento do Espírito, tá bom? Obrigado. Amém. Isso é enchimento. Esse abraço fica inesquecível. Você que já foi abraçado sabe disso. O pai que abraça, a mãe que abraça, você nunca mais esquece. Esse é o enchimento do Espírito. A questão é que tem muita gente contente só ficar de mão dada, distante, não tão próximo. E aí que vem uma coisa importante. Quem tem a revelação da intimidade de Deus não são homens comuns, mas são pessoas que estão procurando, porque quem procura na matemática de Deus, ou no princípio de Deus, quem procura acha. Jesus falou isso. Deus falou isso: buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Jesus falou: todo que bate, a porta se abre. Todo que pede, recebe. Todo que vai procurar, encontra. Ok? Amém? Então, queridos, fé e comunhão são ingredientes necessários para os milagres brotarem, para o impossível acontecer. Diga comigo, ter comunhão é ter intimidade. Salmo 25, verso 14 diz: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. É uma revelação mais íntima. Agora, na oração do Pai Nosso, tudo começa numa sentença. Qual é a sentença? Qual é a sentença? Pai. Pai. Agora escute uma coisa. Essa sentença Pai, se ela não for verdadeira na sua vida, não vai adiantar orar. Porque o que Jesus está falando nessa oração é que a oração é para os filhos. A oração é para os salvos. A oração que vai surtir efeito é a oração dos salvos. Então, se essa palavra não for verdadeira na vida daquele que ora, então não vai adiantar nada ouvir o resto da oração. Como é que eu vou chamar? E aí vem aquela história, imagina, né? Eu sempre gosto de pegar a mim nessa história, né? Estou eu andando lá com o carrinho de bebê, feliz da vida, com um neném lá, né? E de repente alguém passa e fala assim: é meu filho, meu filho. E a pessoa diz: seu filho, mas é a cara do açougueiro. Como é que é teu filho? O negócio está esquisito aí. Por que eu estou fazendo essa ilustração? Para você entender o seguinte: tem muita gente que chama Deus de pai, mas ele é a cara do açougueiro, irmão. É a cara do açougueiro, irmão. Diga para o teu vizinho com amor e carinho: filho de Deus se parece com Deus.
Agora vamos pensar nessa sentença pai. O que pai significa para nós? É certo, irmãos, que muitos de nós teve um referencial de pai que não foi o padrão de Deus. Tem gente até que tem dificuldade de chamar Deus de pai, por exemplo. Mas Jesus começa curando a nossa alma desde a oração do Pai Nosso. A gente é levado a chamar Deus de pai desde essa oração, irmão. Isso é forte. Não é, Senhor Deus, Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Ó Pai, ó Pai. Não, irmão, é um negócio de intimidade, relacionamento. Tem gente que, o pessoal vai para alguns lugares aí. Ó Deus, Deus, amantíssimo Deus, saboroso Deus, como diz o pastor Alex. Quando a gente fala de pai, a gente está falando daquele que cuida, daquele que se preocupa, daquele que protege. E aí que vem um negócio muito forte. É que quando a gente fala que Deus é pai, quando a gente fala que Deus é pai, a gente está lembrando, e aí Paulo vai dizer isso em Coríntios, que Jesus também é filho de Deus. E a gente se torna irmão de Jesus. Paulo diz em Romanos 8, 29. Romanos 8, 29, Paulo diz que porquanto aos que de antemão conheceu, a esses predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele, Jesus, seja o primogênito entre muitos irmãos. Então aí Paulo nos coloca como irmãos de Jesus. E Jesus é o nosso irmão mais velho. É o primogênito, o primeiro. E aí vem um negócio interessante. Só quem tem irmão mais velho sabe o que eu estou falando. Tu toma cascudo na escola, tapa na orelha, mas aí você chama o teu irmão mais velho. Aí quando o teu irmão mais velho está perto de você, você tira onda com todo mundo. Me bate agora. Bate aqui, ó. Tem coragem não, né? Um negocinho desse tamanho fica corajoso, só porque o irmão mais velho está perto. Mas não é assim que a gente faz com o diabo, irmão? Vem agora, vem. Aí corre para trás de Jesus. Pega ele, Jesus. Então chamar Deus de pai, irmão, é nos colocar na condição de filhos e elevados. Deus é um Deus presente que está agindo hoje. Agora escute uma coisa, diga isso para o teu vizinho para motivá-lo. Diga a sua posição. Posição do Pai é de um Deus que está acima das nossas limitações, acima da nossa sabedoria e acima do nosso conhecimento. Diga, é o Pai que está no céu, no nível acima. Diga comigo, orar é mergulhar na intimidade de Deus. Esse é o maior desafio que a gente está tendo hoje, ser íntimo de Deus. Porque tem coisa que a gente não sabe sobre Deus, irmão. E a gente não adianta tentar ir para os livros para descobrir somente. É preciso orar, é preciso se envolver com Deus. Porque tem hora que a gente pensa que aquilo que a gente sabe de Deus é suficiente, mas não é. Hoje aqui, nesse culto, você acabou recebendo uma revelação de um pedaço de um versículo, Lucas 22, 44, que eu também recebi. Estando Jesus angustiado, ele orava ainda mais intensamente. Problema, irmão, e quando a gente tem problema, a primeira coisa que a gente faz é ligar e falar com pessoas, ao invés de ligar e falar com Deus. Sabe o telefone de Deus? Sabe? Não sabe? 333. Telefone de Deus, 333, 33:3, Jeremias 33:3. Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e tremendas que tu não sabes. Telefone de Deus, já te deu, irmão, revelação aí, pega aí, ó. É só ligar 33:3 que vai dar certinho, viu? E olha que bacana, a linha de Deus nunca está ocupada, irmão. E não cai. A ligação não cai, irmão.
Fala para o teu vizinho assim com muito amor e carinho. Você pode até estar satisfeito com a sua vida, mas Deus não. Diga para ele, você pode até estar satisfeito com aquilo que você sabe sobre Deus, mas Deus não está satisfeito, porque Ele tem mais para te revelar. Aleluia. Deus é um oceano. Se você for com esse copinho michuruca aqui, pegar água no oceano, eu encho ou não encho? Mas eu só volto com esse copo para casa. Se você for para o oceano com essa jarra bonita aqui, que o irmão jogou num negócio aí. Hernandes, se eu for com essa jarra bonita aqui e lá para o oceano, eu encho a jarra ou não encho? Agora eu posso ser mais ousado, irmão. Posso chegar lá com um carro-pipa. O que você levar na sua oração para buscar de Deus é o que você vai encher. As primeiras palavras utilizadas por Jesus nessa oração apontam para uma coisa, irmãos. Um desejo de intimidade por parte de Deus para conosco, porque é família, pai e filho. Veja que não é distante. Senhor, Yahvé. Outro dia um irmão mandou assim, que YHVH te abençoe. Eu sei que é o tetragrama sagrado, é o nome de Deus. Mas não é melhor falar assim, que o Pai te abençoe, ficar mais fácil? O pessoal gosta de enfeitar o negócio, né, o pavão, e bota lá. Mas Deus é chamado de Pai por Jesus. Aliás, Paulo diz em Gálatas que nós temos um Espírito, o Espírito Santo, que nos adotou, e dentro de nós clama, Abba, Pai. Sabe o que é Abba? Abba é uma expressão hebraica, que as criancinhas usavam para os seus pais, chamando de papaizinho. Olha o nível da intimidade, papaizinho. Papaizinho. Eu me lembro de um pastor, uma vez, pastor Flávio, homem de Deus. Como tem vários, pastor Flávio, ninguém vai saber de qual eu estou falando. Aí disse que estava num culto uma vez, e aí tinha um rapaz chorando no altar lá na hora do quebrantamento. Ele, papai! Só que falou com a voz fina, né? O pastor desceu do púlpito, foi no rosto dele, deu um tapa. Toma vergonha essa cara, rapaz. Fala direito, rapaz. Fala direito. Foi ele que fez, irmão. Só estou contando aqui. Diga comigo a oração. Não, essa aí você tem que falar para o teu irmão para ajudar também ele lembrar. Diga para ele, oração é o recurso que Deus nos deu para a gente entrar em comunhão com a presença dele e desfrutar de todas as dádivas que vêm dessa comunhão. Amém? Em virtude da hora, vamos ficar de pé e vamos orar. Aleluia. Guarda essa frase com você. Irmão, de todo o meu coração, às vezes a gente vai para o Senhor para ter necessidade suprida, mas eu quero te propor uma outra motivação para ir até o Senhor. Vá para ter comunhão com Ele, vá para conhecê-lo, para simplesmente estar com Ele.